Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico online. Toda quinta-feira, às 20 horas, pontualmente nós entramos transmitindo para você um estudo bíblico na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus. Nós, como cristãos, valorizamos muito este livro. Este é o fundamento da nossa fé. O cristianismo, ele tem como fundamento a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós vivemos, buscamos centrar a nossa vida em Cristo, ter uma vida cristocêntrica, com os ensinos de Jesus, e ela é fundamentada no texto sagrado. Este é um desafio para o cristão, alinhar a sua vida aos ensinos do Mestre Jesus e fundamentá-la nos preceitos da palavra de Deus. Valorizamos muito o estudo deste livro, por isso que nós disponibilizamos aí toda quinta-feira, 20 horas, este estudo de 30 a 35 minutos. Temos outros estudos também, mas este de quinta-feira nós gastamos exatamente 30 e poucos minutos para dissecar parte por parte do texto sagrado. E eu convido você a marcar na sua agenda aí toda quinta-feira, 20 horas, para estar ligadinho aí conosco, para juntos estarmos aprendendo da palavra de Deus. A aprendizado da palavra é muito importante. Entender não só os contextos históricos, culturais, mas também entender os contextos doutrinários e práticos. Por quê? Porque teoria sem a prática no cristianismo não funciona. O cristianismo, para ser cristianismo, é preciso ter teoria e prática. Você precisa estudar o texto e o texto precisa ser encarnado por você, O verbo se faz carne. Você precisa praticar o ensinamento para ele realmente fazer sentido. E no cristianismo não tem como ficar só teorizando, idealizando, criando uma utopia. Não. No cristianismo você aprende para praticar. E esse é o meu desafio, esse é o seu desafio, esse é o nosso desafio. Nós estamos aqui agora aprendendo com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreveu várias cartas a várias igrejas do primeiro século, e dentre elas a igreja de Roma, os irmãos que se reuniam em Roma. Paulo ainda não tinha ido a Roma. A igreja de Roma tinha sido plantada, tinha sido iniciada por outros irmãos, e Paulo, em direção a Roma, escreve e tenta orientar aqueles irmãos com relação a uma série de práticas, com relação a uma série de doutrinas que poderiam ser aproveitadas por aqueles irmãos. E Paulo manda essa carta no intuito de preparar a sua ida lá, Mal sabia Paulo que essa carta estava sendo divinamente inspirada, Theopneustos, estava sendo divinamente inspirada e estava sendo não só útil aos irmãos de Roma, mas também a nós hoje, porque a palavra de Deus, ela perpassa gerações, tempos, épocas. A palavra de Deus, ela é atemporal, ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje, e ela será muito mais atual do que o jornal de amanhã. A palavra de Deus é poderosa, por isso nós desfrutamos do ensinamento dela para praticar em nossas vidas. O apóstolo Paulo escreveu, ele já caminhou aqui, nós já fizemos alguns estudos antes desse para você que está chegando hoje. Então o apóstolo Paulo, ele já trouxe aqui conceitos como a ideia da ira divina, o juízo de Deus lá no capítulo 1, Depois ele vai falar sobre a lei no capítulo 2, o juízo de Deus também no capítulo 1. No capítulo 3 ele vai trazer a ideia da universalidade do pecado e de que ninguém era justo e ninguém é de fato justo. Ele vai trazendo essa questão da consequência do pecado, de como que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Ele introduz ali a ideia da justificação pela fé no finalzinho do capítulo 3. No capítulo 4 ele dá um exemplo de uma pessoa que é justificada pela fé, porque os homens dessa época estavam tentando usar os conceitos desse mesmo homem, Abraão, o pai da fé, para justificar que você não era justificado pela fé em Cristo Jesus, mas pelas obras ou pelas ritualísticas religiosas criadas. E aí o apóstolo Paulo usa o exemplo de Abraão no capítulo 4 para mostrar que não.
que você é justificado pela fé em Cristo Jesus e que Abraão também foi justificado pela fé. Aí ele vai para o capítulo 5, trazendo ali paz, alegria e esperança como consequência dessa justificação pela fé. Ele usa o exemplo de Adão e de Cristo, né? A gente morre no pecado em Adão e a gente tem vida em Cristo. E ele traz esse novo Adão, explicando ali essa questão do pecado, do homem natural, do homem sobrenatural. No capítulo 6, ele vem falando agora, e vimos isso na semana passada, né? Como que nós estamos mortos para o pecado e vivos em Cristo. Que estando debaixo da graça, nós não poderíamos abusar da graça e viver uma espécie de, e aí eu vou usar a expressão criada por Bonhoeffer, né? Uma graça barata, né? Coisa que os progressistas ideológicos e progressistas evangélicos tentam fazer, que é ignorar a consequência do pecado e tentar viver uma vida desregrada fora da palavra de Deus, fora da santidade. O tema santidade não é importante para muitos desses grupos, mas aqui o apóstolo Paulo traz este tema como altamente relevante para a prática nossa diária. Ele vai falar que nós deixamos de ser escravos do pecado para nos tornarmos escravos da justiça, escravos duros de Cristo. E hoje, no capítulo 7, que nós vamos continuar dentro dessa mesma temática da semana passada, ele usa uma nova ilustração. Ele vai falar do casamento, né? Ele inicia falando do casamento para ilustrar essa união nossa com Cristo, essa união nossa, essa desconexão, essa ruptura com o pecado e essa união com a justiça de Cristo. Acompanha aí, capítulo 7, está na sua tela, versículo 1 em diante. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido, enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, que se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Aqui o apóstolo Paulo pega o casamento, né, a união entre um homem e uma mulher, para ilustrar esta união ou esta vida debaixo da lei, ele está tentando fazer dois tipos de ensinamentos aqui. Um é um ensinamento temporal, um ensinamento para aquela época. Eles estavam lutando com influências judaizantes, né? Processos de judaização do cristianismo estavam acontecendo naquele momento. E o apóstolo estava tentando dizer que o cristianismo, ele tem o seu propósito, assim como o judaísmo teve o seu propósito. A velha aliança, né, a antiga aliança, o Antigo Testamento, apontava para o Cristo. O Cristo veio e celebrou uma nova aliança, um novo testamento. Então, a lei aplicada, as dinâmicas de legalismo aplicada naquela época, tinham se cumprido e agora inaugurava-se uma nova era, a era cristã. As possibilidades eram outras, possibilidades doutrinárias, possibilidades também até compreensão melhor da salvação, justificação pela fé e por aí vai. E o apóstolo Paulo tenta fazer isso. Mas tem também aqui, e aí é um ensino atemporal, né, um ensino a nós também, a ideia de que havia uma união nossa, há uma união nossa, numa espécie de estarmos debaixo daquele jugo, com o pecado. E aí é como se uma esposa, ele usa esse exemplo aqui, dentro da nossa cultura às vezes isso não
faria muito sentido, mas ele usa um exemplo da esposa que acaba perdendo o marido e ela se casa com um outro homem. A viúva se casa com um outro homem, né? Porque aquele marido morreu, né? Então, fazendo um paralelo aqui, o pecado, o domínio do pecado morreu. Agora, aquela noiva, aquela mulher se torna noiva de um outro homem, ou seja, se tornou noiva agora de Cristo. Agora aqui, o casamento e a união entre as pessoas, o grupo que nós chamamos de igreja, né, eclesia, ela se dá com Cristo e não com as obras da carne, e não com o pecado. Ele vai agora descrever essa luta com o pecado e vai chamar de luta da carne contra o espírito. Agora, a partir do versículo 7 até o versículo 25, ele vai dar um panorama muito claro dessa luta nova que nós vamos encarar, né? Enquanto você vive com Cristo, você luta contra o pecado. Enquanto você vive com Cristo, você luta para manter um padrão de santidade. O apóstolo Paulo ainda está tratando do tema santificação aqui. Ele ainda está tratando do tema fugir do pecado, ele ainda está tratando do tema que é um tema que faz parte da doutrina da salvação, né? O salvo, ele é salvo em Jesus e ele é salvo para Jesus. E vivendo para Jesus, ele vai buscar ter uma vida com padrões um pouco mais elevados do que outrora ele vivia. E esse é o convite do apóstolo Paulo aqui de novo, né? Que agora essa noiva está casada com um outro, está casada com Cristo e não mais com o pecado. Agora essa noiva vai encarar uma luta contra o pecado. Essa noiva, a igreja, né? O apóstolo Paulo tem o costume de usar a palavra noiva do cordeiro para nomear a igreja, né? Ele usa essa expressão. E agora essa noiva de Cristo vai lutar contra o intento do seu próprio coração para tentar viver da maneira como o noivo quer, como Cristo quer. E aí ele vai exemplificar isso aqui a partir do versículo 7. Diz assim, continuando a leitura: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu, e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu quem neste caso, versículo 17. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo. O bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros, do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte?
Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Olha, na verdade esse versículo, essa parte do capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 25, você percebe que o apóstolo Paulo usa a primeira pessoa do singular. Ele usa o exemplo dele mesmo, ele se coloca, na verdade isso aqui é um testemunho pessoal poderoso. O apóstolo dá um testemunho da sua própria luta contra o pecado. E como que nós podemos nos inspirar, e como que nós somos convocados a nos inspirar nessa luta do pecado que o apóstolo tem. Primeiro ele diz que a lei, ela aponta para o pecado. Eu costumo dar o exemplo da placa de trânsito, né? Aqui eu não vou colocar em discussão se a placa de trânsito está certa ou se ela está errada, se a lei da placa de trânsito é certa ou errada. Porque às vezes nós temos uma via que comporta uma velocidade um pouco maior e eles colocam a placa um pouco menor e aí os objetivos a gente não sabe. De qualquer forma, essa não é a discussão. A discussão é que a placa está lá. 60 km por hora. Aqui, perto da nossa igreja, já citei isso no estudo bíblico, nós temos a via expressa, indo em direção a Contagem e Betim. Passando do centro, vindo, você passa por bairros como Calafate, Prado, Padre Eustáquio, e depois você chega no Coração Eucarístico, vindo do centro. Alguns minutos, menos de 7 a 10 minutos, você já está no Coração Eucarístico, vindo do centro ali, vindo da região do Barro Preto. Pois bem, na expressa tem placas de 60... Presta bem atenção. Na via expressa, nós temos placas de 60 km por hora nela. É óbvio que uma via expressa, você observa que está vazia, então você vai caminhando acima daquela velocidade. Aí o apóstolo Paulo diz assim, se a placa não existisse, você não saberia que é pecado. É isso que ele está fazendo aqui. Se a lei não existisse, você não saberia que é pecado, você não teria consciência de pecado. Então, se a placa não existisse, eu estou andando a 80, a 90 e até a 100 km por hora, eu não teria consciência. Mas aí vem aquela placa de 60 km por hora. Esta placa me dá a noção que eu estou vivendo fora da lei. Então, a lei traz a ideia do pecado para os nossos corações. E quando nós somos conscientes do pecado, nós não devemos mais ser escravos do pecado. Esse é o desafio que o apóstolo Paulo faz quando ele coloca que existe uma luta contra o pecado por parte do ser humano. O cristão que não conhece a Escritura, o ser humano que não conhece a vontade de Deus, a palavra de Deus, ele vai vivendo a vida desregrada da sua forma. Mas aí vem a palavra de Deus normatizar ali a vida daquele cristão. Claro que quando ele usa a palavra lei, ele está tentando trazer a noção dos mandamentos do Antigo Testamento para esse novo momento do povo de Deus, né? Esse novo testamento, vamos dizer assim, vamos usar essa expressão. Mas se aplica a nós também. Então, quando você descobre, percebe que você está vivendo fora da lei, fora da vontade de Deus, você inicia uma luta contra esse, sabe? Você começa, é como se você descobrisse que a plaquinha disse, olha, Deus está protegendo você das consequências do pecado, Deus está convidando você a viver dentro da plaquinha. E aí você começa a tentar reduzir essa sua velocidade no pecado. E você começa a tentar reduzir. E aí o apóstolo vem e se inclui no texto. Olha, eu quero dizer para vocês que a coisa boa que eu quero fazer eu não consigo. E a coisa ruim eu estou fazendo toda hora. É uma luta interna muito grande. Ele se coloca, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Aqui nós estamos falando do apóstolo Paulo, instrumento de Deus para trazer-nos este texto sagrado, para ser inspirado por Deus e nos ministrar o nosso coração pelo poder que há no Espírito Santo e pelos favores que há na graça de Deus na vida dele. E ele testemunha das suas falhas, das suas fraquezas, das suas lutas. Ele está falando que o pecado não é bom, mas ele está falando que ele tenta lutar contra ele e que muitas vezes ele está ali, naquela vai e volta, miserável homem que sou. E aí ele dá um testemunho para que eu e para que você possamos nos inspirar e seguir o exemplo. A luta da carne contra o espírito. Nós temos em nós como cristãos, e aí vale ressaltar aquilo que nós ressaltamos na semana passada.
Aqui, esta palavra é uma palavra para aqueles que já são regenerados. É uma palavra para aqueles que já caminham com Jesus. É uma palavra para aqueles que já passaram pelo processo da entrega. Porque enquanto não há entrega, não adianta ter comportamento. Exigir padrão moral mais elevado, exigir a seletividade nas escolhas, exigir não se sentar à roda de determinadas mesas, né, de alguém que ainda não tomou uma decisão por Jesus, é moralismo, não tem a ver com cristianismo, é moralismo. Por isso nós cristãos evangelizamos, apresentamos Jesus para as pessoas, não apresentamos padrões morais, não apresentamos ficar ditando regras para eles, nós apresentamos a Cristo. E aí, quando eles se convertem a Cristo, como nós nos convertemos a Cristo, aí sim, convertidos a Cristo, nos olhamos para Cristo e passamos, depois de regenerados, a um processo de sermos santificados em Cristo. Processo de santificação. E aí você começa a mudar seus hábitos, a ser mais seletivo nas suas escolhas e a aumentar e elevar os seus padrões morais e éticos e colocar esses padrões morais e éticos nivelados na estatura que o nosso Mestre Jesus quer que nós nivelemos. Agora, exigir esse nivelamento sem passar por Jesus primeiro é só moralismo, não faz muito sentido, porque não é o comportamento que vai nos salvar. É que vai nos salvar. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. E a fé em Cristo Jesus é que vai nos santificar. Então é uma ordem nessas escolhas. Primeiro você se compromete com Jesus, depois você se santifica. E aí, no seu processo de santificação, o apóstolo se coloca aqui como exemplo para nós, dizendo que nós temos que nos santificar, nós temos que lutar contra o pecado, nós temos que lutar, alimentar, de certa forma, o que há de Deus em nós e deixar morrer, né? Deixar com fome aquilo que é do homem natural, né? do egoísmo natural, dos desejos naturais. O que o apóstolo Paulo depois, mandando uma carta para os irmãos da Galácia, chamam de obras da carne. Estas obras da carne, elas devem morrer de inanição, né? Nós devemos tirar o alimento delas, nós devemos alimentar o espírito, alimentar a parte de que tem a ver com a vontade de Deus, com o plano de Deus, com o propósito de Deus. E isso fazer com que naturalmente o homem natural vá morrendo e o homem espiritual vá tendo cada vez mais vida, né? E isso é parte das nossas escolhas como cristãos diariamente. Aquilo que Deus quer que nós façamos, nós devemos lutar para fazer, e aquilo que Deus não quer, nós devemos lutar para não fazer. Ainda que percamos a luta muitas vezes vai e volta, perde a luta aqui, a batalha continua. A luta da carne contra o espírito, ela continua. É como se nós vivêssemos, e eu já ouvi esse exemplo antes, é como se dentro de nós habitasse 2 cachorros. Um cachorro Rottweiler, um pitbull, e um outro pitbull, irmãos gêmeos, nascidos com o mesmo DNA, mesma mãe, mesmo pai, que cresceram dentro de nós e foram alimentados da mesma forma, treinados da mesma forma. E aí, esses pitbulls vão ser preparados agora para se enfrentarem numa luta, numa guerra. Esses 2 pitbulls vão entrar ali num octágono, né, numa rinha, e eles vão brigar um contra o outro daqui 1 ano, mais ou menos. Então essa luta está marcada. Qual desses 2 pitbulls vai ganhar a luta? Se eles são exatamente iguais, se eles são exatamente de mesmo DNA, se eles têm a mesma musculatura, se eles foram criados até aqui da mesma forma. É óbvio que se eles forem alimentados da mesma forma, tiverem o mesmo DNA, tiverem tudo, vai ser difícil a gente prever qual vai ganhar. Mas essa luta não é agora. Essa luta é daqui 1 ano. Se essa luta daqui 1 ano, eu posso preparar um dos pitbulls para ganhar. Eu sou o responsável por alimentar os pitbulls, por treinar os pitbulls. Então eu posso fazer o seguinte: eu posso começar a alimentar um e deixar o outro sem alimento.
Quando eu começar a alimentar um e começar a deixar o outro sem alimento, naturalmente, isso é um processo natural, é uma consequência natural. Quando eu estiver alimentando um pitbull, ele vai ter a sua musculatura fortalecida, ele vai ter o seu processo de vida natural, e o outro vai só emagrecer, e eu vou dando só migalhas para ele, vou dando pouca. Vai chegar o dia da luta. No dia da luta daqui a 1 ano, é óbvio que o pitbull que eu alimentar mais vai vencer a luta. Então, eu e você somos convidados na luta contra o pecado a alimentar o pitbull espiritual. Você tem alimentado o pitbull espiritual? O apóstolo Paulo fala tudo isso aqui para dizer que nós devemos, debaixo da graça de Jesus Cristo, debaixo do favor que nós não merecemos, ter práticas diárias nas nossas vidas que venham alimentar as nossas vidas espirituais para que elas se fortaleçam e elas encarem a nossa vida, o nosso homem natural, a ponto de vencer na difícil e dolorosa luta da carne contra o espírito. O espírito só vai vencer se você deixar de alimentar a sua carne, as obras da carne. O espírito só vai vencer se você tiver suas disciplinas espirituais em dia, se você buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. O espírito só vai vencer se você tiver disciplina na palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer tudo o quanto nela está escrito. E você vai ser bem-sucedido e prosperarão os teus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Trazer a palavra de Deus para o seu contexto prático quer dizer se alimentar dela. Então, se você traz a palavra de Deus numa leitura diária, um tempo que você dedica à leitura da Bíblia, tempo que você dedica a ouvir a Bíblia no seu carro quando você está no trânsito, tempo que você dedica a tentar entender a Escritura, coisas como que você está fazendo agora aí, ó, tempo dedicado ao aprendizado da palavra do outro lado da telinha, tempo que você dedica em oração do outro lado aí, em oração com os irmãos no templo, em oração na sua família, tempo que você dedica em congregar, né? O apóstolo Paulo fala aos irmãos, pode ser o apóstolo Paulo ou pode ser algum discípulo de Paulo. A gente tem uma série de questão aí nessa autoria da carta aos Hebreus, mas ela é atribuída pela maioria dos escritores a Paulo. A gente não tem certeza, mas o estilo literário é bem paulino. Então, quando você olha, Paulo falando assim: não abandonei vossa congregação como é costume de alguns. Ou seja, quando você se junta a outros irmãos para em comunhão, edificação mútua, crescer e ajudar outros a crescer, se desenvolver, e quando você congrega, quando você alimenta a sua vida espiritual, tomando decisões de não ir por caminhos que para você, né, parece ser bom, mas o caminho vai levar, são caminhos de morte. Quando você alimenta a sua vida e não se assentar à roda dos escarnecedores, não se deter no caminho dos pecadores. Então são várias escolhas pessoais de alimentação da vida espiritual e de inanição e de cortar o alimento do homem natural. Quando você busca alimentar mais a sua parte espiritual, naturalmente mais forte fica o pitbull espiritual e mais fraco vai ficando o pitbull natural. O apóstolo Paulo fala, e no testemunho dele aqui a gente vê que ele passa por uma luta espiritual grande, né? Ele reconheceu que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizar. O que é bom eu não consigo. A minha carne quer fazer o mal, e aí vem o caminho das pedras. É preciso mortificação da carne, é preciso renúncia do eu, é preciso entrega, e esse é o desafio. E é essa a nossa oração desta noite, desse momento aqui. Vamos nos consagrar a alimentar o pitbull espiritual. Vamos nos consagrar e vamos nos comprometer a matar de fome o pitbull da carne, a não alimentá-lo, a não permitir que ele seja forte o suficiente para vencer em nós, cristãos, a batalha da carne
contra o espírito. E esse é o seu desafio. E é por isso que eu vou orar agora por você. Vamos orar juntos, num compromisso de estarmos juntos também, alimentando em nós as disciplinas espirituais, alimentando em nós a vontade de Deus, alimentando em nós as práticas espirituais, a palavra de Deus, alimentando em nós o ser igreja de Cristo com a intensidade que Cristo quer que sejamos, alimentando em nós o amor, a paz, gozo, longanimidade, bondade, domínio próprio, todas as coisas das quais derivam um compromisso com o Espírito, alimentando em nós aquilo que é bom e puro e fazendo tudo para a glória de Deus. Vamos orar junto, vamos fazer um compromisso disso. Se você fizer esta oração e estiver disposto a orar comigo, eu quero te encorajar a mandar um e-mail para orepormim@igrejadocoração.com e nós vamos orar juntos. Eu vou saber que você orou e vou também orar por você. Vou pedir a Deus para abençoar a sua família, para estar contigo e para também, juntos nós possamos crescer, nós possamos desenvolver em nós a nossa santificação e fortalecer a nossa parte espiritual, enfraquecendo assim a nossa parte natural. Infelizmente não tem como matar a nossa parte natural totalmente, enquanto estamos nessa terra, mas dá para enfraquecê-la. E quando estivermos no céu, ela vai morrer completamente, ela não vai existir, o homem natural vai ser só totalmente sobrenatural. Mas enquanto isso não acontece, juntos nós podemos nos ajudar a vencer, juntos nós podemos nos edificar uns aos outros. Então envie um e-mail para a gente. Se você também sente aí no seu coração, diga, olha, pastor, eu tenho também o desejo de cooperar aí, eu estou sendo abençoado e quero abençoar. Quero entregar o meu dízimo, entregar a minha oferta, quero dar uma contribuição. Aqui na Igreja do Coração, todo o recurso que entra é para a glória de Deus. Então, nós precisamos honrar o aluguel, nós precisamos comprar equipamentos para melhorar a nossa transmissão, as dinâmicas das nossas redes sociais. Tudo nós temos que pagar, né? E aí, contamos com a oferta voluntária. Você pode enviar a sua oferta, você pode enviar o seu dízimo via Pix, a chave Pix está aí na sua tela, financeiro@igrejadocoração.com. Se você não usa a Pix, está na sua tela também aí agora, o número da conta, a agência, banco, e você pode enviar a sua oferta e o seu dízimo, tá bom? Agora nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus que abençoe você. E se você fez um compromisso diante dessa palavra, sele esse compromisso em oração agora. Quero orar por você e por sua família. Pai, em nome de Jesus, oro agora pelo teu servo, pela tua serva, que do outro lado da tela está e que se compromete com o Senhor, se compromete a alimentar o pitbull espiritual e deixar enfraquecer o pitbull da carne. Em nome de Jesus, sela este compromisso com o teu Espírito Santo, abençoe essa pessoa, produza nela vida abundante na tua presença e que o fruto do Espírito seja palpável, patente, visível, luz para iluminar essa escuridão, Pai. Abençoe esta pessoa, seja com ela, ajude a caminhar com o Senhor. E do mesmo jeito que o Senhor ajudou o apóstolo Paulo nas lutas pessoais dele, que nós também sejamos ajudados para a tua honra e para a tua glória, pelo poder que há no teu Espírito Santo. Que o amor de Deus o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito, graça maravilhosa, a graça de Jesus seja sobre a vida deste meu irmão, minha irmã e sobre toda esta família que nos acompanha agora. Amém, meus queridos, que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.